Bonjour! Hoje vamos viajar para a Rússia do século XIX para entender um movimento que plantou as sementes do socialismo revolucionário moderno, o narodismo. Esse movimento influenciou profundamente o pensamento socialista, não apenas na Rússia, mas também em várias partes do mundo, alcançando de forma indireta até o Brasil. O termo narodnik vem da expressão russa Itiv narod, que significa ir para o povo. Os narodniki eram intelectuais e jovens idealistas russos das décadas de 1860 e 1870 que acreditavam que o povo camponês era a ursa capaz de transformar a sociedade. Após a emancipação dos servos em 1861, a Rússia passou por grandes tensões sociais. A nobreza mantinha o poder, o capitalismo começava a entrar e milhões de camponeses viviam em extrema pobreza. Os narodniks viam ali uma injustiça e defendiam que a antiga comuna camponesa, o Mir, poderia ser a base de um socialismo rural russo. Diferente do modelo industrial e ocidental de Marx e Engels, eles acreditavam que a aldeia russa já continha a semente do socialismo, pois a terra era compartilhada e o trabalho era coletivo. Entre os principais nomes, encontramos Alexander Herzen, considerado o pai do narodismo, que via o campesinato como o coração moral da Rússia. Nikolai Chernyshevsky, autor de O que Fazer, que inspirou gerações de revolucionários, incluindo Lenin. Dmitry Pisarev, o crítico nihilista que pregava a destruição de todas as estruturas injustas. Pyotr Tkhachev, que transformou o idealismo em ação política. O verdadeiro estrategista revolucionário Narodnik. E Sergei Nechayev, que levou essas ideias ao extremo, defendendo uma organização clandestina e violenta. O narodismo se dividiu entre os idealistas, que queriam educar o povo, e os radicais, que queriam derrubar o regime czarista pela força. O movimento Narodnaya Volia, ou Vontade do Povo, chegou até a recorrer ao terrorismo político, sendo responsável pelo assassinato do Tsar Alexandre II em 1881. Embora tenha fracassado imediatamente, o narodismo deixou um profundo legado. Primeiramente, influenciou o próprio Lenin, que mais tarde reconheceu 3 características dos narodniks: a crença de que o capitalismo era uma degradação, a fé no caráter especial da economia camponesa russa e a ideia de que a inteligência tinha um papel moral e histórico a desempenhar. O pensamento narodnik também inspirou movimentos em toda a Europa Oriental. Na Romênia, Constantin Dobrojanu Guerea e Constantin Stere criaram o poporanismo, uma versão local do socialismo camponês. Na Ucrânia, Mikhailo Drahomanov combinou o narodismo com ideias federalistas, e nos Balcãs, especialmente na Bulgária, o agrarismo político tinha raízes semelhantes. Assim, o narodismo foi a ponte entre o socialismo humanista e o socialismo revolucionário moderno. Mostrou que o socialismo não precisava nascer apenas das fábricas. Ele também poderia surgir da terra. No final do século XIX e no início do século XX, intelectuais e ativistas brasileiros se inspiraram nas experiências socialistas e anarquistas europeias e russas. A crença narodnik na educação popular, na reforma agrária e na valorização do trabalhador rural ressoou nas ideias de pensadores como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e, mais tarde, nos movimentos camponeses do Nordeste, como as ligas camponesas dos anos 1950. Mesmo sem um vínculo direto, o espírito narodnik, o de ir ao povo, de transformar o país a partir do campo e da base, ressoou fortemente na esquerda latino-americana e no socialismo brasileiro. Mas, se o sonho dos narodniks era tão puro, por que não se tornou o caminho dominante do socialismo? Por que o marxismo,
e não o narodismo, moldou o século XX. O narodismo era idealista e moral. Seus pensadores acreditavam que o camponês russo era naturalmente bom, solidário e que bastava ir ao povo para despertar uma consciência socialista. Mas o marxismo, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, tinha uma base científica e materialista. Via a história como o resultado da luta de classes e das condições concretas de produção, não apenas da vontade moral das pessoas. Enquanto os narodniki olhavam para o campo e viam uma comunidade perfeita, Marx olhava para a cidade e via o proletariado emergente, uma classe com uma real força para derrubar o capitalismo. E a história acabou dando razão a Marx. Em 1874, centenas de jovens da inteligência russa foram ao povo. Trouxeram livros, panfletos e ideias. Mas o povo, o camponês, não se reconheceu em sua revolução. Os narodniki descobriram que o camponês não queria destruir o czar, nem mudar o mundo. Ele só queria um pedaço de terra e paz para trabalhar. Foi um choque. O idealismo encontrou a realidade. E a realidade mostrou que o socialismo não podia nascer apenas do campo, mas de uma classe com consciência política e poder coletivo, o proletariado urbano. Outra diferença crucial era essa organização. Os narodniki eram numerosos, mas desunidos. Alguns queriam educar o povo, outros queriam atacar o czar. O movimento Narodnaya Volya, vontade do povo, acabou optando pelo terrorismo político e pagou um alto preço por isso. O marxismo, em contrapartida, encontrou em Lenin uma forma prática e disciplinada de agir. O partido de vanguarda, com estrutura, hierarquia e estratégia. Essa foi a diferença entre inspiração e ação. O narodismo emocionava. O marxismo organizava. Quando o século XX começou, a Rússia já estava a mudar. As fábricas cresciam, o campo encolhia. O narodismo, preso ao ideal camponês, não acompanhou o ritmo da modernidade. O marxismo, por outro lado, adaptou-se ao mundo industrial, ao operário, ao urbano, e tornou-se internacional. Enquanto o narodismo era uma visão russa, o marxismo era uma teoria global. Foi essa universalidade que fez dele o motor de revoluções na Europa, na Ásia, na América Latina e até no Brasil. Do campo russo ao ABC paulista, o marxismo atravessou fronteiras. O narodismo, não. O narodismo e o marxismo foram duas faces de uma mesma ambição: mudar o mundo sem mudar o homem. Ambos acreditaram que bastava reorganizar a sociedade, tirar o poder de uns, dar a outros, redesenhar as estruturas. E o ser humano, por mágica, se tornaria justo, solidário, igual. Mas ignoraram o que a filosofia mais antiga já sabia, que a corrupção do mundo começa no coração do homem, não no sistema econômico. O narodismo quis salvar o povo pela pureza moral. O marxismo quis salvá-lo pela luta de classe. E ambos fracassaram porque transferiram a responsabilidade pessoal para o coletivo, como se a consciência pudesse ser terceirizada ao Estado ou ao partido. Hoje, mais de um século depois, o erro repete-se, disfarçado. Os discursos mudaram, mas o vício é o mesmo. A crença de que o bem e o mal estão nas classes e não nas pessoas. No Brasil e no mundo, essa lógica ressurge em novas formas de populismo, tanto à esquerda como à direita. Em vez do proletário contra o burguês, agora é o povo contra o sistema, ou o cidadão puro contra a elite corrupta. Mas o princípio é o mesmo do velho narodismo: criar um inimigo simbólico, absolver o indivíduo de suas próprias falhas e prometer redenção coletiva através de uma causa. É o mesmo impulso emocional, o mesmo apelo à fé política que transforma a ideologia numa religião. Quando a política vira fé, a razão se cala. Foi isso que aconteceu com o narodismo,
com o marxismo e com tantas revoluções que começaram com esperança e terminaram com prisões, censura e sangue. A utopia, quando perde o contato com a realidade, torna-se tirania. E o maior perigo moderno não está apenas nos regimes totalitários declarados, mas também nos movimentos que imitam sua lógica moral, dividindo o mundo entre puros e impuros, oprimidos e opressores, até que o diálogo morra e só reste o ódio como linguagem política. A verdadeira crítica, seja do narodismo, do marxismo ou de qualquer ideologia, é compreender que a política não pode substituir a moral. Nenhum Estado, partido ou movimento pode fabricar virtude. A justiça social sem liberdade é apenas controle disfarçado. E por mais que as ideias mudem de nome, populismo, socialismo, nacionalismo, todas fracassam quando tentam moldar o ser humano de fora para dentro, como se a natureza humana fosse um obstáculo a ser eliminado, e não uma realidade a ser compreendida. O narodismo morreu na Rússia czarista. O marxismo se impôs, dominou o século XX e depois ruiu sob o peso das suas próprias contradições. Mas o instinto utópico, esse desejo de criar um mundo perfeito, continua vivo. Ele muda de bandeira, muda de cor, muda de nome, mas sempre volta. Porque é mais fácil sonhar com um sistema perfeito do que enfrentar a imperfeição humana. Talvez a lição mais dura que a história nos oferece seja esta: as sociedades não são destruídas apenas pela maldade, mas também pela ingenuidade de quem acredita poder purificar o mundo pela força das ideias. No fim, o narodismo e o marxismo deixaram um legado de advertência, a de que a política, quando se coloca no lugar da moral, transforma o sonho de justiça numa nova forma de servidão. A liberdade nunca virá de cima, nem do partido, nem da multidão. Ela começa e termina em cada consciência individual.